irmãos poderem sentar, vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 16. Glória a Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Assim está escrito: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Deus abençoe esta palavra e o entendimento desta palavra aos nossos corações, por intermédio da revelação do seu Santo Espírito que se encontra em nosso meio, como um mestre que nos ensina todo o caminho da verdade e que nos conduz sobre o caminho do qual nós devemos seguir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje, conforme já foi dito, é o culto das primícias. Por essa razão, essa mesa se encontra farta de frutos, de frutas, simbolizando essa cerimônia e celebração que havia em Israel, por instrução do próprio Deus. As primícias se tornaram uma lei em que o povo de Deus deveria comparecer-se diante do Senhor para trazer os primeiros frutos da terra, as primeiras crias do rebanho e os seus primeiros filhos, os primeiros filhos das famílias. Deus estabeleceu essa lei. Posteriormente, Deus estabeleceu que essa lei se tornasse uma festividade, uma grande celebração solene na nação de Israel. E em Israel existia 7 grandes festas, entre elas primícias, Pentecostes, pães asmos, Páscoas, expiação, trombetas e tabernáculo. Eram as 7 grandes festas que havia em Israel. Entre elas, evidentemente, a festa das primícias. A pergunta a se fazer agora: qual era o propósito, o objetivo, a intenção de Deus ao estabelecer as primícias como uma lei, a estabelecer as primícias como uma festa? É para que o povo viesse reconhecer que Deus é digno do nosso melhor. Os primeiros frutos simbolizavam justamente essa verdade. Deus era digno do nosso melhor. Quando nós nos deparamos com esse texto, Romanos capítulo 11, versículo 16, ele diz o seguinte: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Olha o princípio. Se os primeiros frutos forem dedicados ao Senhor, o restante dos frutos também serão consagrados. Se as primeiras crias do nosso rebanho fossem dedicadas ao Senhor, as demais também seriam assim consagradas. Se os nossos primeiros filhos, os primogênitos, forem dedicados ao Senhor, os demais seriam também consagrados. O apóstolo Paulo compreende esse princípio da primícia. Ele diz que não é necessário consagrar tudo, tendo em vista que o primeiro já foi consagrado. Porque nós celebramos o culto das primícias uma só vez, e porque é justamente no mês de janeiro. Porque se assim fizermos, os outros meses serão consagrados. Os irmãos conseguem entender esse mistério? Se consagrarmos o mês de janeiro ao Senhor, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos eles serão consagrados. E porque o último domingo do mês de janeiro, porque é justamente o período da colheita, onde houve o tempo de semear, e agora houve o tempo de colher, e agora é um tempo da entrega. É o tempo da expressão da nossa devoção, da nossa fidelidade a Deus.
as primícias vão muito além de questões meramente materiais. É importante que se enfatize, que se esclareça definitivamente que Deus não está somente interessado nas primícias dos teus bens, mas as primícias dos teus talentos, dos teus dons, do teu tempo. Portanto, é a hora de você oferecer, como igreja, no coletivo, nós estamos aqui oferecendo as nossas primícias ao Senhor, mas você individualmente, pessoalmente, especificamente tem que oferecer as suas primícias a Deus, as primícias do seu tempo, se dedicando ao Senhor, oferecendo as primícias do seu tempo, dizendo que digno é o Senhor do melhor do seu tempo, as primícias dos seus dons, as primícias dos seus talentos. Em janeiro é o mês de planejamento da Igreja Batista Evangelizadora. E esse mês de planejamento não é um mês de inércia, de letargia, não. Ao contrário, é um mês que nós mais trabalhamos e as pessoas não têm a mínima noção. Basta perguntar ao Ministério Infantil ali com a nossa irmã Andréa. É o mês de se planejar. E para se planejar é necessário sentar, necessário calcular, necessário se programar, necessário se organizar para depois executar. Então muitos ministérios estão nesse recesso ministerial com o objetivo de planejamento, mas oferecendo a Deus as primícias do seu tempo, buscando a direção de Deus, buscando a visão de Deus, buscando a revelação de Deus, para que os demais meses venham fluir naturalmente. É a mesma situação da Casa da Esperança. E esse mês se encontra em período de planejamento. E o planejamento é tão importante quanto os demais meses. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem não planeja tende a fracassar. Quem erra em planejar, planeja errar. Simples assim. Algumas pessoas não entendem. E algumas delas até nos pressionam. Por isso que os pequenos grupos, não pense que os pequenos grupos estão parados, não estão. Estão em oração. E esse tempo é o tempo ideal que cada líder do pequeno grupo esteja no monte sozinho. Jesus subia no monte, às vezes acompanhado dos apóstolos, às vezes acompanhado dos discípulos, mas não se esqueça, em muitas ocasiões ele subiu sozinho. Por isso há quem pense que a gente está parado, mas nós não estamos parados. De repente você não vê uma árvore quando as raízes estão se aprofundando, mas é justamente o fundamento, o alicerce que vai determinar o seu crescimento. Por isso que o mês de janeiro eu considero um dos meses mais importantes. E agora, chegando ao fim desse mês, antes de qualquer atividade, antes de qualquer congresso, antes de qualquer excursão, antes de qualquer simpósio, conferência, seminário, antes de qualquer retiro, nós estamos aqui oferecendo as primícias ao Senhor, dizendo que digno é o Senhor de receber os primeiros frutos, as primeiras horas do nosso dia, os primeiros dias da nossa semana, as primeiras semanas do nosso mês, os primeiros meses do nosso ano. Digno é o Senhor. Então, entendendo esse princípio das primícias, quando nos diz o texto, se forem santas as primícias, a massa geral será, igualmente será em sua totalidade. Se for santa a raiz, os ramos serão santos. Em outras palavras, se o mês de janeiro for santificado a Deus, consagrado a Deus, os demais meses serão. Vocês estão entendendo o mistério da primícia? Eu peço a Deus que abra o entendimento, para que a gente venha caminhar na mesma sintonia, que ninguém se encontre disperso. Agora deixa eu falar mais um pouco sobre as primícias, sobre esse mistério das primícias. Você lembra que 2 homens construíram 2 altares, e esses 2 homens decidiram no seu coração apresentar uma oferta a Deus. Deus se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta de outro. Esses irmãos eram Caim e Abel.
Os dois se compareceram diante de Deus. Você percebe que os dois tinham a mesma intenção, tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e os dois tiveram a mesma atitude de ofertar a Deus. Mas a grande pergunta é por que Deus se agradou de um e Deus não se agradou de outro? Isso me leva a pensar, a refletir, que nós estamos aqui, todos nós estamos aqui para ofertar algo a Deus. Mas Deus também está aqui para receber e para não receber. E qual era a diferença de Caim e Abel? Caim prepara uma mesa cheia de frutos, cheia de frutas, e é bonito essa mesa. Enquanto a de Abel era uma mesa com um cordeiro simplesmente imolado, degolado, decapitado, cheia de sangue. E eu, se fosse escolher, eu preferia uma mesa cheia de frutos, evidentemente. Mas Deus preferiu aquela mesa, e a mesa com sangue, com morte. E a gente pergunta qual a diferença de um para o outro. É simples, a Bíblia já revela. Caim trouxe os frutos do seu campo, mas Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Ou seja, o primeiro fruto, a primeira cria do seu rebanho, ele oferece a Deus. E há um detalhe interessante. Caim, ao fazer o que fez, ele está imitando ao seu pai. Quem era seu pai? Adão. E qual foi a confiança que Deus deu a Adão? Cultivar, cuidar do jardim do Éden. De alguma forma ele está imitando os passos do seu pai, ou seja, imitando os passos humanos. Mas Abel não, ele não quer imitar o seu pai, ele não quer imitar o homem. Abel está imitando um outro personagem nessa história. Quem foi o primeiro a matar um cordeiro, fazer com aquele cordeiro, as peles daquele cordeiro servissem de vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva? Quem foi? Deus. Abel está ali simplesmente imitando não aos homens, mas imitando Deus, seguindo os passos de Deus. Esse é o contexto das primícias. É seguir não os exemplos dos homens, mas seguir o exemplo de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Quando olhamos para a cruz do Calvário, percebemos que a eternidade se tornou possível porque Deus fez uma primícia. A Bíblia nos diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia da ressurreição. Deus, na cruz do Calvário, Ele nos entrega as suas primícias. Eu fico a me perguntar, Deus poderia enviar um sacerdote, um rei, um juiz, um profeta? Deus poderia enviar um anjo, seja querubim, serafim, mas Deus enviou justamente o seu próprio filho, ou seja, o que Ele tinha de melhor no céu, Ele nos ofereceu como primícia. E é isso que está revelado nas Escrituras, que Cristo é a primícias da ressurreição. Deus entrega o seu Filho para ser o primeiro a vencer a morte, ciente de que através dele, todos aqueles que nele crerem, também vencerão o jugo opressor e os aguilhões da morte. A morte já não mais nos deterá para todo sempre. Ao contrário, a morte será destruída, porque Cristo ressurgiu dentro dos mortos para nos dar essa certeza, essa segurança, essa garantia, como primícias da ressurreição. Deus é quem faz as primícias. Você está entendendo? Agora, esse Deus que faz as primícias, Ele também exige de mim e de você as primícias. Por isso, Abel foi aprovado, Caim foi reprovado. Não pense que Deus vai aceitar o seu culto de qualquer forma, de qualquer maneira. Não pense que Deus vai aceitar a sua oferta. Não pense dessa forma. Ao contrário, procure oferecer as primícias de acordo com a vontade de Deus. Um dia, para entendermos melhor ainda esse mistério das primícias, Deus fez uma promessa a Abraão. Ele era um ancião e a sua esposa já era estéril. Deus disse a Abraão: te farei pai de numerosas multidões, incontáveis. Porém,
Eu quero algo de você. Eu quero as tuas primícias. Quem eram as primícias de Abraão? Isaque. E o interessante é que Deus diz a Abraão: eu quero Isaque, o teu único filho. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe muito bem que já existia Ismael. Mas Deus fala para Abraão: teu único filho, porque aquele sim era filho da promessa. Diferente do outro, que era filho, da perdição. Mas Isaque era filho da promessa. Deus diz a Abraão, é como se houvesse um diálogo: eu vou te fazer pai de numerosas multidões, mas eu quero algo de ti. Eu quero as primícias. E aí Abraão se torna pai por um milagre de Deus, e no primeiro oportunidade que tem, Deus pede o seu filho. Evidentemente, Deus não é um algoz carrasco, cruel, um homicida. Deus não permite que Abraão venha matar seu próprio filho. Quando ele tenta fazer isso, Deus o interrompe dizendo: não precisa, Abraão, porque você foi aprovado, passou no teste. Agora eu sei que verdadeiramente você me ama, porque você não foi capaz de negar seu único filho. Você está entendendo o mistério? Amém? Deus promete à nação de Israel que ela conquistaria muitas nações, e isso acontece através de Josué. E a primeira nação a ser conquistada qual é? A nação de Jericó. E quando o povo consegue derrubar as muralhas de Jericó, a primeira ordem que Deus dá: os espólios e os despojos da guerra são meus, ninguém toca. A primeira cidade é minha. Tudo que for conquistado nessa cidade vai servir para o tesouro real. Deus já imaginava e projetava o templo que seria construído. Ninguém toca. Vocês vão conquistar outras cidades. É como ele disse para Abraão: você vai ter outros filhos, mas o primeiro é meu. Agora ele disse para Israel: vocês vão conquistar outras cidades, mas a primeira cidade é minha. E houve um homem chamado Acã que tocou nas riquezas dos despojos da guerra, os tesouros dessa guerra. E se você conhece um pouco da Bíblia, você vai saber que a ordem de Deus para Acã foi: mate-o, apedreje publicamente, para que sirva de lição para todos, que aquilo que é meu, ninguém toca. E por causa de Acã, o povo perdeu uma guerra, mulheres se tornaram viúvas, filhos se tornaram órfãos, tudo por causa de um erro de um homem. Vocês estão conseguindo entender o princípio das primícias? Esse é o princípio das primícias. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui. Fizemos uma grande viagem no tempo e na história, mas eu quero falar da maneira de Deus contextualizar conosco nos dias de hoje. Se Deus tem promessa na tua vida, saiba que as primícias é do Senhor. Quem esteve aqui no lançamento do meu livro mês passado, graças a Deus não há mais livro, nós estamos pedindo a segunda edição. A segunda edição vem com 1000 livros. E no dia 4 de fevereiro, vou estar viajando para os Estados Unidos, onde vou ficar 4 a 19 de fevereiro, todos os dias pregando em uma cidade dos Estados Unidos. Hoje nós recebemos a agenda e nós vamos apresentar depois à igreja. Mas o primeiro livro, quem estava aqui, quem me deu a honra de comparecer, o primeiro livro, eu vou dizer: esse não é meu, não é da minha esposa, não é da minha mãe, não é do meu amigo Willis, que muito me ajudou, não é de nenhum de vocês, esse aqui é do Senhor, ali na secretaria da igreja. Primeiro é do Senhor. De repente, menos do que nós imaginávamos, já se esgotou a primeira edição. Estamos aguardando a segunda edição, com a tiragem de 1000 livros, porque eu entendo uma coisa em minha vida, irmãos: as primícias é do Senhor. E o princípio da prosperidade é a fidelidade a Deus. O princípio da prosperidade é a fidelidade a Deus.
E agora eu quero convidar você a viver no seu tempo, na sua história, diante das suas circunstâncias, a primícias, como um mistério de Deus, como um princípio que vem para te abençoar, que nós venhamos compreender. Eu não sei o que é que você faz, mas a minha oração é que você venha dedicar o seu melhor a Deus. Sabe por quê? Está escrito em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. O seu reino em primeiro lugar, a sua justiça, e confiar que as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. O princípio das primícias nos ensina que as primícias é uma convocação. Veja o que está escrito em Números 28, 26. Números 28, 26. Que Deus abra o nosso entendimento, porque eu desejo que você seja abençoado, meu irmão. E que você possa entender essa mensagem não somente pela emoção, mas pela razão. Que você coloque sua razão em ação e que você compreenda através da revelação de Deus as verdades espirituais. Números 28, 26. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando fizerdes ao Senhor oferta nova de cereais, nas vossas festas de semana. Nenhum trabalho servil fareis. Também tereis santa convocação. Primeira lição sobre o princípio das primícias. É uma santa convocação. É uma convocação. Não é homem convidando homem. É uma convocação solene. É o Criador agora convocando a sua criação. É o Senhor convocando os seus servos. É Deus, o Pai, convocando os seus filhos. Então as primícias é uma convocação solene da parte de Deus para as nossas vidas. Semelhantemente tereis santa convocação. Você percebe a ênfase empregada no texto? Não é simplesmente uma convocação, mas é uma santa convocação no dia das primícias. Que dia é esse? Hoje. Hoje. Ou seja, Deus está nos convocando seriamente para entendermos o princípio das primícias. Quando fizerdes ao Senhor a oferta nova dos primeiros frutos da terra, das primeiras crias do rebanho, dos nossos primeiros filhos. Vocês lembram as dificuldades da minha esposa engravidar? Ou melhor, da gestação da minha esposa. Os nossos meninos não são Paulo Afonsino como o pai e como a mãe. Nós gostaríamos que fosse, mas eles nasceram em Recife. E nós não sabíamos se teria outros filhos diante de tantas dificuldades, mas quando Gabriel vem a ser apresentado no altar de Deus, ele é apresentado como primícias. Como primícias. E de repente vem Sara. Mas o entendimento que a gente tem é que se abençoarmos o primeiro, os demais virão e serão consagrados e serão santificados. Eu lembro quando Vanessa engravidou do segundo, muitos disseram: você é louca, amiga louca, amiga, você é louca. E foi um intervalo de tempo tão curto, né, de 2 anos apenas, diante de todo sofrimento, hiperemese gravídica, hipertensão gestacional, síndrome HELP, pré-eclâmpsia, tudo isso ela sofreu, e é o que eu estou lembrando agora, não é? Internada várias vezes, e mesmo assim Deus foi bom, Deus foi fiel, e hoje a gente olha para os meninos, a saúde que eles têm, eu estou começando até a pensar em negociar, comercializar, que é uma energia tamanha. Não precisamos levar eles ao médico, a não ser por periódico mesmo. Mas a saúde deles são incríveis. Deus é bom. Mas nós entendemos o princípio das primícias. Entregar o primeiro a Deus e confiar em Deus. Deus fará o mais acontecer. Deus fará o demais acontecer. Então, meus irmãos, primícias, o que devemos entender é uma convocação. Ei, Deus está te convocando. Você ainda não entendeu? É você mesmo, não é outro. Não olhe para o lado, não. É você mesmo. Deus está te convocando para viver as primícias.
eu não me sinto no direito de interferir quais são as primícias que Deus quer para a sua vida. Mas você sabe. Você sabe. E agora você está sendo desafiado pelo próprio Deus a entregar os primeiros frutos. Você sabe quais frutos são? As primeiras crias, você sabe qual é. Confiar em Deus para que os demais sejam consagrados, para que os demais sejam abençoados. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora para o outro princípio da primícia, que é a obediência. Veja o que está escrito em Deuteronômio 26, 2. Deuteronômio 26, 2. Deuteronômio 26, 2. Amém? Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeste da terra que o Senhor teu Deus te dá, e a porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. O segundo princípio da primícia é o princípio da obediência. As primícias é uma questão de obediência. E a obediência se implica em fé, em confiança em Deus. Olha o que Deus diz ao seu povo: tomarás das primícias de todos os frutos. Essa palavra era para todos os povos de Israel, todo o povo de Israel. Rico, pobre, todos. Todos. Não havia acepção, não havia distinção, não havia exceção. Que trouxeste a terra que o Senhor teu Deus te dá e porás no cesto, no lugar em que Deus te direcionar. Esse lugar tornou-se conhecido na história como o seu templo. A primícia é uma questão de obediência, meu irmão. E obediência é uma questão de fé. Não adianta tentar explicar algo a alguém que não quer entender. Ela sempre vai encontrar um motivo para justificar, como um motivo, como um álibi, para justificar justamente a sua falta. Mas no fundo, a pessoa sabe que é uma falha. É uma questão de obediência. A gente fala sobre dízimos e ofertas, mas a gente sabe que no final de tudo é uma questão de fé. É uma questão de fé. Quem tem fé vai contribuir, quem não tiver não vai. E quer saber? Deus se agrada daqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre recorro à franqueza e à sinceridade diante desses assuntos para dizer que Deus não quer o teu dízimo, Deus não quer a tua oferta. Sabe por quê? Deus não precisa do nosso dízimo e da nossa oferta. O que Deus quer de nós é a nossa fidelidade, é a nossa obediência. Quando nós somos fiéis, como nós somos obedientes, o dízimo e a oferta é apenas um detalhe entre tantos outros que existem. Quando eu digo que Deus não quer, é porque Deus não é um mendigo pedinte. A Bíblia nos diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 8, que Deus é o dono do ouro e da prata. Porém, esse Deus, Ele nos chamou para sermos cooperadores de sua obra, é o que está escrito. Então Deus não quer de nós uma obediência cega, nem interesseira. O que Deus quer de nós é justamente a nossa fidelidade. E quando nós somos fiéis, os dízimos e ofertas é apenas um detalhe. Nós somos fiéis em tudo. Nós somos fiéis em tudo ao Senhor. Na leitura da Bíblia, na consagração, no jejum, na oração, no exemplo para com os filhos, no exemplo para com a esposa, no amor para com a família. Nós somos exemplo de bom cristão em tudo que é lugar. Os irmãos estão entendendo? Então a primícia é um princípio de obediência, e Deus fala com o seu povo: tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeste à terra que o Senhor teu Deus te dá. O que Deus quer que você reconheça agora, sabe o que é? É que tudo que você tem foi Ele que te deu. E você traga da terra que teu Deus te dá. O que você tem foi Ele que deu. Essa porta que você tem foi Ele que abriu. Esse caminho que há foi Ele que abriu.
E você venha reconhecer isso. Por isso que as primícias têm um princípio da obediência. Não é obedecer a homens, irmãos. É obedecer a Deus. É viver na dimensão da instrução do Criador e saber que Ele sabe o que é melhor para mim, para você. Ele sabe o que é melhor para nós. É saber que a voz de Deus tem que bradar mais alto do que qualquer voz em nosso coração. São tantas vozes, né? As vozes dos ímpios, as vozes dos pagãos, as vozes do inimigo. Será que você não tem discernimento para conhecer a voz do seu Deus? A ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece. No fundo, você sabe quando Deus está falando com você. No fundo, você sabe quando Deus está te chamando para um nível mais profundo, para uma dimensão mais intensa. Mas infelizmente nós vamos censurando e limitando o agir de Deus em nossas vidas. O outro princípio das primícias, além da convocação que Deus nos faz, além da obediência que nós prestamos, é que a primícia é uma honra a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Olha o que está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha o versículo 10. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mostos teus lagares. Volta ao versículo 9, por favor. Honra ao Senhor. Existem várias maneiras de honrarmos a Deus, mas uma delas não pode ser ignorada. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Essa é uma forma de honrarmos a Deus. Um dia eu ouvi a frase que diz o seguinte: é possível você dar presente a alguém sem amar, mas é impossível você amar alguém e não dar presentes. Quando você ama alguém verdadeiramente, você tem o prazer de retribuir de alguma forma, de alguma maneira, aquele amor. E uma dessas formas é justamente através dos bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, o princípio das primícias, qual é? Convocação. É Deus quem nos chama. Se você quiser interpretar que é homem que está chamando, tudo bem. Segundo, depois de convocação, obediência a Deus. Terceiro, honra a Deus. Se você não acredita nisso, você vai ter que rasgar muitas páginas da Bíblia, porque a gente encontra o princípio das primícias do início ao fim. Por essa razão, eu escolhi um texto no Novo Testamento e eu gostaria de voltar a esse texto. É justamente Romanos 11, 16. Romanos 11, 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Essa é a hora, meu irmão, de santificarmos a Deus as nossas primícias. As primícias do seu tempo. Você vai dedicar o seu tempo ao Senhor. Martinho Lutero dizia algo interessante. Ele dizia: eu tenho tanta coisa para fazer nesse dia que eu vou passar as primeiras horas orando.
Orar não é perder tempo, ao contrário, orar é ganhar tempo. E quando você começa o seu dia orando, você percebe que as coisas vão fluindo naturalmente. E quando você não ora, você vai tentar ver as coisas acontecer naturalmente. Mas na tora não funciona, meu irmão. Aí vem a frustração, vem a decepção, vem a angústia, vem a tristeza. E você começa a pensar, por que nada dá certo? Por que tudo dá errado? Porque você não está dedicando o seu tempo ao Senhor. Você não está dedicando o melhor do seu tempo ao Senhor. Eu quero te convidar para viver esses demais dias que nos aguarda nesse ano, dedicando seus primeiros dias, suas primeiras horas, orando a Deus. Experimenta. Quando a gente acorda, é como se a página do dia estivesse em branco. Aí a gente vai logo para onde? Para as redes sociais. Não é? Aí vai logo para o mundo das informações. Aí se depara com as tragédias, se depara com as desgraças, se depara com as misérias. Você vai trabalhar já mal, já completamente pessimista, porque você não foi vacinado. A oração, ela vem justamente para te vacinar, para te deixar imune. Então começa, experimenta hoje, experimenta no caso amanhã, acordar, dobrar os teus joelhos se você puder, se não, dedicar um momento da sua vida a Deus. Deus, eu quero consagrar os dias, as horas que virão. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer pela oportunidade de estar vivo. Eu não sei o que vai ser, nem como vai ser. Se as portas abrirem, o Senhor abriu. Se as portas fecharem, foi o Senhor que fechou. Você vai ficar muito em paz com isso, meu irmão. Tenta oferecer a Deus os primeiros talentos. Você que tem talento, você que tem dom, o que é que você está fazendo com o seu talento? O que é que você está fazendo com o seu dom? Você está enterrando, você está sepultando. A igreja aqui proporciona inúmeras oportunidades de você exercer o seu talento. A Casa da Esperança está ali desenvolvendo trabalhos sociais para crianças com vulnerabilidade econômica e social. Você pode ser um voluntário. Procura a irmã Mariana e diz: eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui, em que posso ser útil? Você vai entender o quanto a utilidade é importante na sua vida, meu irmão. Esses dias, graças ao nosso irmão Braz, que aqui está, nós conseguimos a doação do parquinho do CPA. Veio para a Casa da Esperança. Deixa eu dizer melhor, nós estávamos prestes a fechar a Casa da Esperança, irmãos. Dificuldades. Eu disse: Deus, dá sinal, Deus. Dá sinal que é a tua vontade. Aí de repente, Braz nos liga dizendo que o parque do CPA estava à nossa disposição. Isso foi um grande sinal. De repente outra pessoa nos liga doando toda uma bancada de uma lan house que tinha, com computadores e tudo, está vindo para a Casa da Esperança. Louvado seja Deus. Mas o mais difícil não foi ganhar o parquinho do CPA, o mais difícil foi conseguir voluntários para ir lá pegar. Oh, Jesus da glória. Eita, Jesus. Gente, a gente ficou, vamos, quem pode ir, quem pode ir, quem pode ir. Graças a Deus os que foram, fizeram a missão, mas trabalharam por 10. Trabalharam por 10. Agora, o que eles me disseram? Estamos exaustos, estamos cansados, mas estamos tão satisfeitos. Satisfação de ser útil. Porque as pessoas estão morrendo de depressão, deprimidas dentro de uma cama. Visitei há pouco tempo uma pessoa que está com os braços todos cortados, não quer comer, não quer fazer nada da vida, não se levanta, vive deitado, não tem perspectiva de vida, não tem objetivo, não tem propósito. Irmão, não há sensação pior do que a sensação da improdutividade. Deus nos criou para sermos úteis. Deus nos criou para sermos prestativos. Você já experimentou ajudar alguém? A satisfação que nos traz? Quando os irmãos vão fazer missão no Vicentino, no asilo, ou no orfanato, em uma creche, a gente vem muito mais abençoado do que fomos para abençoar. Sabe, a sensação que há em nosso coração é radiante. A sensação é essa: eu fui para abençoar e vim abençoado. Há pouco tempo estava com o pastor Rodolfo no Hospital do Câncer, em Aracaju, e a sensação foi justamente essa.
Nós íamos para abençoar, mas a sensação era que nós estávamos sendo abençoados. Nós estávamos sendo abençoados. Experimenta dedicar uma parte do teu tempo para algo que esteja além de você mesmo. Algo que seja um legado. Algo que venha realmente trazer um sentido. Que vai além dos seus anseios, das suas vontades e dos seus interesses. Fazer algo para Deus sem a necessidade de prestígios, sem a necessidade de holofotes, sem a necessidade de glamour, mas fazer algo para Deus, dando com a mão sem que a outra veja. Olha o que Jesus diz: se você for oferecer algo a alguém, dê com a mão, mas faça de tudo para que a outra não veja. Quem é o maior beneficiado nessa história é você. É interessante como Jesus chega para um mudo de nascença, cura aquele mudo e disse no ouvido dele: olha, agora não diz nada a ninguém do que eu fiz. Hoje é uma publicidade em torno da fé, é um marketing em torno da fé. São pessoas midiáticas, usando um púlpito para outros fins. Um dia disse bem assim: pastor, não acontece muito milagre na evangelizadora, né, pastor? Aí eu disse: como assim? É porque eu liguei a televisão, tinha tanto milagre, pastor. Eu disse: olha, a gente não faz publicidade de milagre. A gente não faz marketing de milagre. A gente não é midiáticos. O que a gente deseja é que o nome de Cristo seja glorificado, exaltado, engrandecido. Mas Deus está fazendo milagre o tempo todo. O tempo todo eu contemplo o milagre de Deus. Agora a questão é que a gente não vai fazer aqui marketing do milagre. Sabe por quê? Porque a gente não induz as pessoas a terem fé em espíritos curandeiros. A gente ensina as pessoas a terem fé no Cristo verdadeiro. Aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta, mas sobretudo aquele que salva e escreve o nosso nome no livro da vida e nos garante a eternidade nos céus dos céus para todos sempre. É nele. É amar o Deus da obra e não simplesmente a obra de Deus. É amar sobretudo o Deus dos milagres e não somente os milagres desse Deus. Tem pessoas que vêm à igreja interessadas, gente, em receber, e não entendem que um culto e um altar é um lugar de entrega. Não entende que um relacionamento com Deus não é um relacionamento de barganha. Sabe por que muita gente não está recebendo da parte de Deus? Por causa do interesse. E a gente tem que mudar essa mentalidade, é o nosso desafio. Ensinar as pessoas a serem verdadeiros adoradores. O que Deus quer é que você seja um adorador. E quando você for um adorador, as coisas vão acontecer. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O mais importante é a salvação. E a salvação é um pacote completo. Dentro da salvação existe cura, existe libertação, existe milagre, para a glória de Deus. Amém? Portanto, meus amados, dedique a Deus as primícias do seu tempo, do seu talento, e dedique também a Deus as primícias dos seus bens. Seja fiel ao Senhor nos dízimos, seja fiel ao Senhor nas ofertas. Viva os princípios de Deus sem se preocupar com as palavras do mundo. As palavras do mundo sempre vai tentar nos distanciar da palavra de Deus. Mas um dia Jesus disse, está escrito em João 7, se vocês não acreditam no que eu falo, experimentem. Porque quando vocês experimentarem, vocês saberão se o que eu falo é verdade ou não. Você tem dúvida? Experimente. Eu também tive, até o dia que eu experimentei. Você tem receios, medos, hesitações? Experimente. Eu também tinha, até o dia que eu experimentei. Venha com o coração aberto. Deixa os ranços dessa vida. Procura se desintoxicar. Cheguei para um jovem
nosso irmão Antônio, estava comigo nessa viagem. Eu disse para esse jovem: você precisa se desintoxicar das mazelas desse mundo. É ser simples como um pombo, prudente como a serpente, mas simples como um pombo. Chegar diante de Deus com o coração aberto. É fácil carregar uma cruz no peito, não é, irmão? É fácil. Difícil é ter peito para carregar a cruz. Deus está à procura de pessoas que tenham peito para carregar a cruz, para que a cruz não venha a ser somente um símbolo, mas que venha a ser uma marca. Eu quero louvar a Deus por um homem que está aqui nessa igreja, que dedicou as primícias do seu ano em missões. E esse irmão aqui, ó, é o obreiro Saulo. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Está chegando agora, meu amado? Da onde é que o senhor vem? Salgado dos Benícios. Desde quando o senhor está lá? Desde 6 de janeiro. E está chegando hoje aqui. Agora. Vamos aplaudir de novo esse senhor. O senhor veio direto para a igreja, foi? Direto para a igreja. Rapaz, isso quer entregar as primícias. Depois o senhor assiste a mensagem, tá? E o senhor vai entender o que o pastor está falando. Deus seja louvado pela sua vida, nosso obreiro Saulo, porque o senhor dedicou as primícias de todo ano. Estava lá em Salgado dos Benícios, na casa dos missionários Moisés e Kelly, enquanto eles estão ausentes, revendo os familiares nesse período de férias. Saulo estava lá. Eu tenho certeza, meu irmão Saulo, que os meses que lhe aguardam serão meses de bênção, de bênçãos para a glória de Deus. Gente, eu estava procurando uma ilustração para encerrar minha palavra. Aí de repente vem Saulo entrando. Aí eu digo: muito obrigado, Jesus. O Senhor enviou justamente a ilustração que eu precisava do que realmente é viver as primícias de Deus na prática. Deus seja louvado e que esse exemplo venha nos inspirar para vivermos as primícias. Amém? Vamos agora adorar o Senhor. E você que trouxe sua oferta de amor, você que deseja entregar essa oferta em um envelope, por gentileza, os diáconos me ajudem. Os diáconos, por favor, venham aqui à frente com os irmãos ficarem nos gasofilácios. Me dá uma demonstração do envelope. Ali atrás vai estar alguns, aqui na frente, né? Alguns diáconos. Se você desejar pegar esse envelope, se você desejar, e dedicar as suas primícias em oferta a Deus, seja livre, seja voluntário. Amém? Essa oferta do envelope das primícias, seja movido pelo Espírito de Deus para viver as suas promessas. Vamos adorar o Senhor Jesus. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar em teu altar. De tudo que me destes, a primeira parte eu quero devolver para ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti, e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros
os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Das primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar, querido, a se colocar em pé. Esses envelopes é uma forma, é uma maneira de você expressar a sua devoção com as primícias por meio de uma oferta. Você não é obrigado, não deve se sentir coagido nem constrangido a isso. Por isso que no final a gente sempre diz: se alguém desejar pegar um envelope, levar para sua casa e depois trazer sua oferta de primícias, fique à vontade. Mas eu gostaria de te convidar nesse exato momento. De repente você não tem oferta, mas você tem um desejo, a vontade de oferecer sua primícia a Deus. E eu não sei qual é a sua primícia. De repente você não teve nenhuma colheita. Deus diz bem assim: todos os frutos da colheita, todos os homens. De repente você semeou, mas você não colheu, você sabe. Mas você tem sonhos, você tem vontade, você tem anseios, você tem promessas, você tem projetos, você tem planos. Eu quero te convidar a dedicar isso diante de Deus. A Bíblia diz que Ele faz em nós tanto querer quanto o realizar segundo a sua vontade. De repente você só tem a semente, você não tem frutos. Eu quero te convidar nesse momento a consagrar as sementes a Deus. A semente do teu tempo, a semente do teu dom, a semente do teu talento. Esse que vos fala um dia só tinha uma semente. Eu coloquei essa semente diante de Deus. E Deus tem feito tantas maravilhas em minha vida. Levado a lugares, a ambientes que eu nunca sequer poderia imaginar que seria possível. Mas eu me recordo do dia em que eu só tinha uma semente e disse: Deus, eu vou colocar no teu altar. Se o Senhor me abençoar, eu também vou te abençoar. Sabe aquele slogan, Deus abençoa a América? Uma vez eu disse, se mudássemos isso e colocasse América, abençoa Deus. Eu sei que é impossível o homem abençoar a Deus, mas o que eu quero dizer é que a gente cria tanta expectativa que Deus faça por nós e nunca temos expectativa de fazermos por Deus. Poderia dizer aqui agora, Deus abençoa a evangelizadora, mas a minha oração é: evangelizadora, abençoe a Deus. Abençoe a Deus. É como disséssemos, Deus seja fiel para conosco. Não, não, não. Ele é fiel, e ainda que sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel. Mas a minha oração é evangelizadora, irmãos, vamos ser fiéis a Deus. Você está entendendo? Eu queria te chamar, eu vou pedir os meninos para louvar novamente essa canção.
E eu oro para que cada um de vocês saia daqui deixando as suas primícias no altar de Deus. O ofertório já passou, agora é você oferecer as primícias do seu tempo, do seu talento, do seu dom. Você oferecer as primícias, seja em forma de sonhos e objetivos. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa canção, que Deus vai falar muito ao seu coração por isso. Hoje você tem sementes, mas amanhã você terá frutos. Hoje você tem sonhos apenas, mas amanhã você terá realidade em sua vida. Então coloque isso diante do altar de Deus. Eu quero orar, meu irmão, para que esse ano, 2019, seja um ano transformador. É o ano da honra, mas que Deus venha te honrar, abrindo portas de concurso, para que você venha ser aprovado, que venha ser um servo de Deus naquele lugar, naquele estabelecimento, naquele ambiente. Que Deus venha te honrar na tua casa, na tua família. Que Deus venha te honrar aonde você estiver, seja no seu trabalho, sendo promovido. Que Deus venha te honrar. Ok? É o último domingo, é a última oportunidade de dizermos um para o outro feliz ano novo. E que esse ano venha ser feliz, para a glória de Deus. Amém? Vamos louvar mais uma canção, essa mesma canção, e aqui e agora, entregar nossas primícias a Deus. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei pra te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver pra ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti, e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Das primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Não trocarei, Senhor, aquilo que é teu. Serei fiel a ti, pois este é o meu prazer. E tudo que em minhas mãos se dá, o Senhor vai abençoar. Das primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor
Senhor está. Aleluia. Glória a Deus. Antes de orarmos pelo ofertório, eu quero dizer que um dia no seminário, o seminário onde eu estudei, em Recife, no regime interno, ele tinha uma agência missionária e ocasionalmente essa agência recolhia ofertas para missões internacionais. Diversos países eram abençoados, na realidade são, porque a agência continua, inclusive hoje a igreja sempre contribui com essa agência que é Parceiros em Missões. Vários lugares, nações do mundo são abençoadas. E o pastor Thomas, vocês conheceram, esteve conosco ano passado, ele fez um apelo para que as pessoas pudessem contribuir. E eu me lembro exatamente, nitidamente daquele dia. Eu não tinha nada, nem carteira eu tinha, não tinha nada nos bolsos. E havia uma bandeira do Brasil segurada por dois irmãos e as pessoas iam lá, contribuíam e cooperavam. Meu desejo era ir lá, me jogar naquela bandeira. Eu não fiz isso, mas eu lembro que aquele culto acabou, eles recolheram a oferta e aquela bandeira ficou no altar. Todo mundo foi embora. Como nós morávamos no seminário, a pessoa apagou as luzes e me deixou lá. E quando não havia ninguém, eu simplesmente fui naquela bandeira e disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho é a minha vida, eu te dou. Que a minha vida seja uma oferta em missões. Aí de vez em quando vocês veem algumas coisas acontecendo em minha vida. A explicação é que eu dediquei a minha vida como primícias ao Senhor, para que Deus possa me enviar para onde Ele assim desejar e para onde Ele assim determinar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero dizer, meu irmão, que Deus pode realizar coisas grandes na sua vida, a partir do momento que você entender que Ele deve ser o primeiro lugar. Minha mãe me ensinou isso logo cedo. Ela disse: meu filho, se Deus não for o primeiro em sua vida, Ele não será o segundo, nem um terceiro, nem um quarto. Se Ele não for a primeira posição, Ele não será nenhuma posição. Eu entendi que Deus ou é tudo ou é nada. Se Deus não for o primeiro, tenha certeza que Ele não será o segundo. Ele não aceitará ser o segundo. Portanto, coloque Deus em primeiro lugar nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus propósitos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu povo, que o Senhor possa abrir o entendimento para que as tuas bênçãos sejam derramadas em terreno férteis, para que venha frutificar e para que o teu nome seja glorificado através da prosperidade daqueles que farão de ti o primeiro lugar em suas vidas. Certamente esses serão honrados, certamente as portas e os caminhos se abrirão em favor deles, porque quando eles crescerem, eles não vão se envaidecer, eles vão reconhecer que não foi a força do braço que os conduziram durante este caminho, mas foi justamente o poder do teu amor que os levaram a esses lugares. A nossa oração, ó Pai, é que haja esse entendimento, que haja essa compreensão e que nós não venhamos esquecer de Ti quando as coisas começarem
a darem certo em nossas vidas, porque é fácil te procurar no momento da dor, no momento da enfermidade, mas no momento da cura, no momento da saúde, muitos te dão as costas. É fácil te procurar quando tudo dá errado, mas quando tudo dá certo, as pessoas te esquecem. Então a nossa oração é que haja essa primícia em nosso coração, em nossa vida, para que venhamos reconhecer em todo tempo, em todo lugar, que digno é o Senhor de ser louvado, exaltado, engrandecido diante de todos os homens, em todos os lugares, porque Ele é o primeiro em nossas vidas, e não há outro semelhante a Ti, ó Deus. Essa é a nossa oração, abençoando e consagrando as primícias de todos os Teus filhos e filhas amados, que aqui estão e que aqui vieram. Seja louvado, seja engrandecido para todos sempre o Teu nome. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.